Você já se perguntou se está realmente protegido na hora de comprar e vender um imóvel? Quais são os perigos, as armadilhas que podem surgir durante a compra e venda? E ainda mais importante, como evitar tudo isso? Prepare-se para descobrir quais são os cuidados que você deve tomar na hora de comprar e vender um imóvel que vão evitar dores de cabeça e garantir a sua tranquilidade. Fique comigo até o fim deste vídeo e transforme para sempre a sua maneira de lidar com imóveis. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, pause este vídeo agora e inscreva-se para receber mais dicas importantíssimas sobre imóveis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Estou aqui para compartilhar com você os conhecimentos, segredos que podem fazer toda a diferença na sua vida quando o assunto é imóvel. Olá, eu sou João Rafael Imperato, advogado especializado em direito imobiliário há mais de 10 anos, com atuação em todo o país. Neste canal você encontrará dicas, orientações e insights valiosos para proteger os seus interesses imobiliários. E não deixe para depois, já curte esse vídeo, clique no joinha que está aqui abaixo, em algum cantinho aqui do vídeo, pois tenho certeza que as informações que vou compartilhar com você vão lhe ajudar. Há mais de uma década atuando no direito imobiliário, tive o privilégio de ajudar inúmeras pessoas a não caírem em armadilhas e resolverem questões difíceis relacionadas a imóveis. Meu compromisso é oferecer o conhecimento e a segurança necessários para que você possa tomar decisões informadas e seguras. Imagine que você está buscando comprar o seu primeiro imóvel ou mais um imóvel para aumentar o seu patrimônio. Está animado com a ideia de encontrar o lugar dos seus sonhos, mas também preocupado com os possíveis obstáculos que pode encontrar pelo caminho. Você quer encontrar um imóvel que atenda às suas necessidades e expectativas sem cair em armadilhas, sem cair em golpes. Você deseja estabelecer um lar seguro e confortável para si e também para sua família, sem comprometer suas economias, sem enfrentar problemas futuros. Acontece que você está sobrecarregado com a complexidade do processo de compra e venda de um imóvel, desconhecendo os detalhes da lei e os possíveis perigos que pode estar correndo e nem imagina. Pergunto, você acha que realmente vale a pena correr este risco? Chegou o momento de lhe apresentar os cuidados que você deve tomar na hora de comprar e vender um imóvel. E para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações. E assim que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai lhe avisar. Eu vou lhe apresentar estes cuidados utilizando este mapa mental e já adianto, qualquer dúvida, por mínima que seja, pode escrever aqui abaixo nos comentários ou, se você preferir, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, tem os meus contatos. Pode também mandar a sua dúvida por lá. O primeiro ponto eu já adianto que não poderia ser outro senão este que eu vou lhe apresentar, que eu vou lhe mostrar. Porque, sem sombra de dúvida alguma, tudo começa com o acompanhamento jurídico. Aquilo que você vai pagar para contratar um advogado é uma pequena fração do imóvel que você está pensando em comprar, do imóvel que você está pensando vender. E aqui dentro do acompanhamento jurídico, quero falar basicamente duas coisas para você. A primeira delas, sempre conte com a ajuda de um advogado especializado, mesmo que você esteja comprando um imóvel intermediado por um corretor, por uma corretora de imóveis ou por uma imobiliária. O primeiro ponto importante aqui, o advogado deve ser especializado. Vamos pegar o exemplo dos médicos. Você está com uma dor no seu joelho. Você vai procurar um cardiologista? Não. Você vai procurar um ortopedista. Na advocacia é a mesma coisa. Você está pensando em comprar, em vender, em alugar, em arrematar um imóvel em leilão. Você não vai procurar um advogado que é especializado em direito de família, que é especializado em direito do consumidor, em direito criminal. Você vai buscar o advogado que é especializado no direito imobiliário. Então esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, está pensando em comprar um imóvel e tem um corretor ou uma corretora de imóveis intermediando ou uma imobiliária, não tem
problema algum. Mesmo que esse corretor, essa corretora, eles já tenham um advogado que trabalha juntamente com eles, e até mesmo a imobiliário, que é mais comum lá com o seu departamento jurídico, positivo em ambos os casos, mas mesmo assim, sempre recomendo, tenha o seu advogado particular. Pegou o contrato do vendedor, o corretor, a corretora lhe entregou, a imobiliária lhe entregou, leve esse contrato para ser analisado pelo advogado especializado de sua confiança. Ponto número 2. Um advogado especializado vai lhe auxiliar em todas as etapas da compra e venda, desde a análise de toda a documentação até o registro do imóvel no cartório de imóveis. Pensou em comprar, pensou em vender, procurou o advogado. O advogado vai lhe orientar começo, meio e fim, tudo aquilo que precisa ser feito para lhe resguardar de problemas jurídicos futuros. Este advogado vai lhe dar o aval, vai lhe dar o ok, pode comprar o imóvel, pode comprar, mas antes temos que resolver tal ponto, ou tais pontos, ou ainda, não compre este imóvel, porque tem um problema no imóvel ou no proprietário do imóvel que eu, advogado, não recomendo a compra. Ele vai fazer todo o levantamento do imóvel, vai fazer todo o levantamento do proprietário ou dos proprietários daquele imóvel, contrato de compra e venda, desde um contrato preliminar até um contrato definitivo, vai lhe acompanhar no cartório de notas para lavrar a escritura pública, vai lhe acompanhar no cartório de imóveis até o registro daquele imóvel em seu nome, vai, por meio da due diligence imobiliária, montar um dossiê para você, para qualquer tipo de problema futuro, você consiga provar a sua boa-fé, que você não fez nada pensando em prejudicar ninguém, lhe resguardando e não deixando que essa negociação, por exemplo, seja anulada, que você perca o imóvel. Lembre-se, você está comprando um imóvel e não um cacho de bananas. Seguindo agora para o número 2. Por que é importantíssimo você se resguardar ao máximo? Tomar todos os cuidados na hora de comprar um imóvel? Primeiro ponto aqui, vamos lá. Entender que a falta de cuidado, a falta de conhecimento, quando for comprar um imóvel, poderá acarretar a perda do bem e ou do dinheiro nele investido. Uma coisa eu já vou lhe adiantar. Amanhã ou depois, caso ocorra algum problema, Deus queira que não, mas caso ocorra algum problema, não vai adiantar você alegar desconhecimento. Eu não sabia que precisava levantar todas as informações do imóvel. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento que eu precisava levantar todas as informações do vendedor, do cônjuge do vendedor, dos herdeiros, de todos, mas eram muitos herdeiros, eu achei que não precisava tudo isso. Corre-se o risco de perder o imóvel, de perder a casa, o apartamento, a chácara, a fazenda, o terreno. Corre-se o risco se não tomar todos os cuidados. Seguindo aqui, número 2, e ainda mais comum do que muitos imaginam, o comprador que não toma os devidos cuidados pode ter a compra do imóvel invalidada. Alguns exemplos: 1. O imóvel foi negociado com uma procuração falsa. 2. Porque houve alguma fraude. 3. Porque o bem foi adquirido de uma pessoa incapaz. Vamos pegar o primeiro exemplo da procuração falsa. Você está pensando em comprar um imóvel, negociando com uma pessoa um determinado imóvel que se diz, representante do real proprietário, mas está lhe apresentando uma procuração falsa. É um trabalho que o advogado especializado fará este levantamento para saber justamente se aquela procuração é falsa ou não é falsa. Se aquela procuração, aquela pessoa tem os poderes para realmente vender aquele imóvel para você. E para continuar lhe ajudando, escreva abaixo nos comentários qual é o seu maior medo quando o assunto é imóvel. Pode ser compra, pode ser venda, pode ser leilão de imóveis, pode ser locação, qualquer assunto relacionado a imóveis, pode escrever para mim aqui abaixo nos comentários. Hora de lhe apresentar o cuidado número 3. Vamos a ele aqui. Antes de fechar a compra do imóvel, minimamente é preciso ser verificado o seguinte: a primeira coisa que deve ser verificada, se o imóvel está com a documentação apta
para compra. A segunda coisa, se o imóvel está em nome de quem se diz proprietário. E 3, se o proprietário é moral e financeiramente idôneo. Cuidado número 4. Quais são as informações que precisam ser levantadas referente ao imóvel e à pessoa do vendedor, a pessoa do proprietário, referente ao imóvel? Cópia da matrícula ou transcrição atualizada com data máxima de 30 dias de emissão. Na prática funciona mais ou menos assim. O advogado, ele solicita ao cartório se há alguma matrícula ou transcrição são para imóveis mais antigos, tá? Só para você entender. Então, se há matrícula ou transcrição em nome daquela pessoa, daquele vendedor, onde nós presumimos que seja o proprietário do imóvel. E é importantíssimo tanto a matrícula ou transcrição atualizadas, máximo de 30 dias de emissão. E já eu vou lhe apresentar 2 casos da minha advocacia que você vai entender a importância disso. Dando continuidade à explicação, uma das primeiras coisas verificadas na matrícula do imóvel é se aquele que está lhe vendendo é realmente o proprietário. Já falei a respeito disso. Além disso, outras informações importantes são analisadas na matrícula do imóvel. Não são somente as 4, existem várias outras. Não vou colocar todas aqui, senão ia ficar um vídeo muito mais extenso. Mas para você ter uma ideia da importância, já vai clarear bastante essa questão. A primeira delas, se há contrato de locação registrado, se o imóvel está hipotecado ou alienado fiduciariamente. E eu já vou abrir aqui o 3 para aproveitar. Se o imóvel está penhorado, não se preocupe com o conceito de hipoteca, de penhora, de alienação fiduciária. Só quero que você entenda que não é coisa boa. Vou compartilhar com você 2 casos que aconteceram na minha advocacia com 2 clientes. Um relacionado à hipoteca e outro relacionado à alienação fiduciária. Eu quero que você se lembre do que eu falei anteriormente da matrícula atualizada com no máximo 30 dias de emissão. Se prenda a isso que você vai entender melhor agora. O primeiro caso refere-se a uma hipoteca. Um dos meus clientes me procurou para que eu fizesse a ele a due diligência imobiliária, todo o levantamento referente ao imóvel, a pessoa do proprietário do imóvel, lembra? Averiguação da idoneidade moral e financeira daquela pessoa. E no primeiro contato, ele já encaminhou toda a documentação que o vendedor, o proprietário, havia lhe fornecido. O primeiro documento que eu sempre analiso, eu particularmente sempre analiso, é a matrícula do imóvel, que estava ali, era um dos documentos. E eu constatei que aquela matrícula estava com uma data de emissão de mais de 3 anos. Uma observação aqui é a seguinte: não é porque a matrícula está desatualizada que esse imóvel não está apto para compra, no seguinte sentido: se hoje eu faço o pedido de uma matrícula atualizada, pode ser que ela esteja exatamente igual àquela matrícula com mais de 3 anos. Só que eu não vou deixar o meu cliente assumir este risco. Eu sempre peço a matrícula, desde que ela esteja desatualizada, eu sempre peço a matrícula atualizada. E neste caso, para nossa surpresa, quando eu recebi a matrícula atualizada, constava uma hipoteca. O segundo caso do escritório referente a uma alienação fiduciária. A minha cliente estava prontinha para comprar o apartamento. Já tinha visitado o bem mais de uma vez, fazendo planos, já pensando como que ia decorar. E eu perguntei a essa cliente se ela não queria que eu analisasse toda a documentação que haviam fornecido a ela. E assim ela fez. E como eu já disse, o primeiro documento que eu já inicio a análise é a matrícula do imóvel. E aquela matrícula, respectivamente, estava atualizada. Mas havia o quê? Uma surpresinha ali. Havia uma alienação fiduciária. E número 4, se há averbação da construção. Muita atenção aqui. Tanto que eu separei, em 2 atenções. A atenção número 1 e a atenção número 2. A primeira atenção refere-se à averbação. Não há averbação na matrícula do imóvel da construção. A minha sugestão sempre é o que pouquíssimas pessoas têm conhecimento disso: desconto no preço do imóvel. Imagine que você está negociando a compra de
uma casa, ou seja, há o terreno e há a casa sobre o terreno, certo? Maravilha. Este terreno, ele está regularizado, está registrado em nome daquela pessoa que está lhe vendendo, mas não há na matrícula nenhuma informação referente à casa. O que precisará ser feito é a averbação dessa construção. E essa averbação, que já deveria ter sido feita pelo atual proprietário, pelo vendedor, terá que ser feita, é recomendado que seja feita por você, comprador. Só que para averbar tem um gasto, ou seja, o recomendado é o seguinte: seja levantado quanto vai custar para averbar essa construção e este total seja descontado do preço do imóvel. Veja só, até coloquei um cifrãozinho aqui. Então, quando você pensa na averbação, tem o trabalho do engenheiro ou do arquiteto, que são eles que executam este trabalho. Se tem algum custo, algo a ser pago no município, também é levantado. Receita Federal, tem algo para ser acertado na Receita Federal. Ainda, o que tem que ser pago, quanto tem que ser pago no cartório de imóveis para que seja averbada esta construção. Para averbação, são estes gastos, pode ser que surjam outros gastos durante o processo. Vamos supor que vai custar 20 mil reais. O imóvel que você está negociando a compra, 500 mil reais. Fechamos ali em 480 mil. Ocorre que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Elas compram o imóvel, nem checam a matrícula do imóvel, ou um advogado que não é especializado, ele nem se atém a isso, nem é do conhecimento dele, só que ele compra um imóvel meio regularizado, digamos assim. E é importantíssimo que essa construção seja averbada na matrícula do imóvel. Agora, atenção número 2. Caso o imóvel esteja irregular, por exemplo, ação da uso capião. Lembra do caso do advogado que fez a busca no cartório de imóveis e o cartório disse que não tem nem matrícula e nem transcrição. Ou seja, vai precisar regularizar este imóvel do começo ao fim, muito provavelmente. Lembra do terreno? Este imóvel especificamente não tem a matrícula. Eu vou precisar colocar o nome, o registro, registrar esse terreno em nome do meu cliente. Ele tem que regularizar esse imóvel. Ele tem que se tornar o proprietário deste imóvel e não continuar como possuidor. As pessoas compram imóveis e achando que são proprietárias, mas na verdade são possuidoras. E é um risco altíssimo isso, altíssimo. Eu falei aqui a respeito da ação da usucapião, porque para regularizar o imóvel é uma ação que muitas pessoas conhecem, né? Usucapião. Algumas pessoas falam usucampeão, mas não é. É usucapião, que é uma regularização feita única e exclusivamente pelo advogado, judicialmente, que é mais demorado, só que custa menos, ou extrajudicialmente, que é mais rápido, só que é mais caro. Com o objetivo do quê? Com o objetivo de criar a matrícula do imóvel, registrar o nome do cliente naquela matrícula do imóvel e, por fim, torná-lo proprietário perante a lei, proprietário daquele bem. Feito isso, terminou o trabalho do advogado, entra o trabalho do engenheiro ou do arquiteto para a averbação da construção. E aqui também tem o desconto no preço do imóvel. Ó, o cifrãozinho aqui, ele aumenta mais. Por quê? Porque agora eu tenho que regularizar, ou seja, eu tenho que colocar o meu terreno ali na matrícula e também a construção. Não vale caso você esteja comprando somente um terreno. Estou comprando somente um terreno, não tem nada de construção, mas mesmo assim não tem matrícula e nem transcrição, eu regularizo. Futuramente, quando eu for construir, aí vai chegar o ponto da averbação da construção. Então você começa ali com os honorários do advogado, você tem os custos, os gastos no judicial ou no extrajudicial, no caso no cartório, tem o registro que também tem que ser pago, o registro no cartório de imóveis, depois parte para parte ficou bom, né? Mas entendeu? Depois partimos para a averbação da construção, que tem aí o trabalho que você paga do engenheiro ou do arquiteto, tem algo a pagar no município, tem mais esse gasto, para pagar na Receita Federal, tem mais esse gasto, e volta para o cartório de imóveis novamente para averbar a construção. O importante agora é que você sabe, posso comprar um imóvel onde não há averbação da construção? Pode. Posso comprar um imóvel que não tem nem matrícula, nem transcrição no respectivo cartório de imóveis? Posso. Mas aquilo que você vai gastar para averbar aquela construção ou o que você vai gastar para regularizar aquele imóvel do começo até a averbação da construção, nada mais justo que
seja descontado do preço do imóvel. E isso pouquíssimas pessoas sabem. Mas agora, com este conhecimento, você tem a possibilidade de economizar um baita dinheiro. E agora as informações referentes ao vendedor, ao proprietário do imóvel e alguns documentos que eu separei, 4 documentos na verdade, e como eu falei referente ao imóvel, logicamente não são somente os 4 que eu vou lhe apresentar. Aqui dá mais trabalho do que o imóvel geralmente, porque são mais documentos, são mais informações levantadas e ainda um exemplo, se aquele imóvel que você está interessado em comprar, vamos supor que consta ali na matrícula 5 proprietários. Tenho que fazer o levantamento de todos os proprietários e dos respectivos cônjuges. Então dá muito mais trabalho. Vamos lá, 4 que eu separei aqui para você. Primeiro deles, CPF, RG e CNPJ. Simples demais, né? JS é RG, CPF, CNPJ, só que nós temos que averiguar, por exemplo, a autenticidade desses documentos. Seguindo, certidão de nascimento, se caso solteiro, ou casamento, se realmente corresponde àquele estado civil. Se há, por exemplo, interdição. Próximo documento, certidão negativa dos tabeliães de protestos. Quarto documento, certidão negativa da Justiça Estadual Criminal, JR. E eu achando que era somente da Justiça Estadual Civil. Pois é. Então veja que existem várias informações que a maioria das pessoas, aquele que não é especializado, desconhece. E eu, como advogado, não posso deixar aquele cliente que me contratou correr qualquer risco presente e futuro. E por que o levantamento de todas as informações é tão importante? Porque, por exemplo, se o vendedor não for idôneo, principalmente sob o aspecto financeiro, a compra do imóvel poderá ser anulada. E eu volto para lhe perguntar novamente o seguinte: você acha que vale a pena correr este risco? Está gostando do conteúdo? Então faça o seguinte, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que estão pensando em comprar um imóvel. Dando sequência aqui, o nosso cuidado número 5, contrato de compra e venda. Bom, dentro do contrato de compra e venda, eu quero que você entenda o seguinte. O primeiro deles, leia atentamente o contrato. Quantos contratos que você assinou, você leu atentamente? Você leu do começo ao fim? Você ficou com dúvida em alguma cláusula ou qualquer outra coisa e foi procurar saber com um especialista o que aquilo significava? E simplesmente rubricou todas as páginas, assinou, reconheceu firma e seguiu adiante. E muito cuidado para não entrar naquela ilusão de que, mas nunca me aconteceu nada, JR. Já assinei tantos contratos sem lê-los e nunca me aconteceu nada. Sabe aquele ditado, para tudo nessa vida há uma primeira vez? Pois é. Todos os termos acordados, tudo que foi combinado entre comprador e vendedor deve estar detalhadamente descrito. E importante aqui, antes do contrato definitivo, recomendado que seja feito um contrato preliminar para dar ainda mais segurança e clareza tanto ao vendedor quanto ao comprador em relação às condições do negócio. Um dos pontos fundamentais quando você lê o contrato atentamente do começo ao fim é justamente para averiguar se tudo aquilo que foi combinado entre você, comprador, e o vendedor consta ali naquele documento. Cuidado, contratos do Google. Deixa eu falar com você, porque aqui é uma questão de... É algo... Eu perco até a entonação aqui da fala, porque é seríssimo. E as pessoas não imaginam o risco que elas estão correndo. Ah, mas eu não vou gastar com advogado. Eu pego aqui um contrato no Google, preencho, eu assino, o vendedor assina e tá tudo certo. Reconhece uma firma ali quando reconhece e tá tudo tranquilo. Todo contrato é personalizado, ou deveria ser personalizado, né? Todo contrato é único. Todo contrato existem detalhes somente para aquele caso. Especificidade somente entre comprador e vendedor. É um imóvel, lembra? Não é um cacho de bananas, é um imóvel que para muitos, o único imóvel de uma vida toda. Tomara que não, tomara que compre um imóvel atrás do outro, mas independentemente, 1 milhão de imóveis, tem que se precaver, tem que confeccionar, o advogado especializado tem que confeccionar um contrato personalizado, único
entre as partes. Sou suspeito porque isso me beneficia? Sim, isso me beneficia. Mas mesmo que você não queira contratar os meus serviços, contrate os serviços de outro advogado, desde que seja especializado. E aqui uma atenção. Veja, a última coisa que você fará será assinar o contrato. Você vai brigar, você vai discutir, até mesmo desistir daquela negociação antes de assinar o contrato. Não concorda com A, não concorda com B, o vendedor quer isso, você comprador quer aquilo. Ah, mas vamos assinar agora e depois a gente resolve negativo. Tudo, absolutamente tudo tem que ser resolvido antes da assinatura das partes. Ah, mas o vendedor está colocando pressão, está dizendo que se eu não assinar hoje ele vai vender para outro, então deixe ele vender para outro. De tantas coisas que eu falei até agora, mais uma para você não esquecer. Assinatura no contrato é a última coisa que você vai fazer. Dando sequência aqui, número 2, o que jamais pode faltar no contrato. Alguns exemplos: prazos, preços, formas de pagamento, cláusula de arrependimento, tudo aquilo que tiver prazo para entrega das chaves, prazo para um reparo, por exemplo, que ficou combinado entre vocês, tudo tem prazo, tem que constar no contrato. A outra coisa, preço que eu coloquei aqui, lembra da verbação da construção? Vamos supor que o vendedor, ele aceitou descontar o que você vai gastar para verbar a construção no preço final do imóvel. Tem que constar isso no contrato. Forma de pagamento, a mesma coisa. O pagamento será feito de que forma? Financiamento? Ah, o pagamento será feito no Pix. Ok, não tem problema, tem que constar. Parte em dinheiro, vai ter um imóvel na jogada, um veículo na jogada, tem que constar. Cláusula de arrependimento. A cláusula de arrependimento? JR, tem cláusula de arrependimento. Tem multa. Qual que é a multa? 10%? 20%? Qual que é? Tem que saber tudo isso. Ponto número 3, recomendação de ouro. Veja só, tanto para você vendedor quanto para você comprador. Vendedor, o recado para você é o seguinte: contrate um advogado especializado para elaborar um contrato personalizado. E comprador, leve o contrato para um advogado especializado a analisar para você. E por fim, o sexto cuidado número 6, que é registrar o imóvel. E aqui dentro eu separei 3 pontos importantes. Primeiro deles, contrato assinado, escritura pública lavrada no cartório de notas, já vou falar a respeito disso, hora de registrar o imóvel em nome do comprador, em seu nome, comprador, no cartório de imóveis. Infelizmente, no dia a dia, nas transações imobiliárias, a prática está longe de ser deste modo que eu apresentei anteriormente. Na maioria dos casos, para no contrato de compra e venda. As pessoas não passam daí. Ah, mas eu já paguei, tá tudo certinho. O conhecido por muitos, né, um contratinho de gaveta. Vamos pensar que o imóvel ali, um terreno de 100 mil reais, combinou ali com o vendedor 10 parcelas de 10 mil, não pegou recibo de nada, não tem um termo de quitação, é uma beleza só. Quando há uma evolução, as partes comprador e vendedor vão até o cartório de notas lavrar a escritura pública. Só que elas também param por aí. E o risco permanece. Por quê? Para a lei, o proprietário é aquele que consta na matrícula. Você comprou, pagou, tá tudo certinho, mas você não é o proprietário. Você não comprou para ter a propriedade? Poxa, se você pagou, tá tudo correto, por que você agora não finaliza no cartório de imóveis? É o que eu falo aqui no ponto 2. Somente com o registro, o comprador terá a propriedade do imóvel, ou seja, será o proprietário do bem. E ponto número 3, uma atenção aqui. Caso não exista matrícula ou transcrição do imóvel no cartório de imóveis, no respectivo cartório de imóveis, e mesmo que exista, não estiver em nome do vendedor, será necessário regularizar o imóvel para posteriormente registrá-lo no cartório. Seguindo estes cuidados, eu lhe garanto, você estará infinitamente mais seguro na hora de comprar e vender o seu imóvel. E se você quiser saber mais sobre o universo dos imóveis, fica o convite, assista a outros vídeos aqui no canal. Lembre-se, cada detalhe importa. Por isso, se prevenir na hora de comprar e vender um imóvel é fundamental para evitar problemas presentes e futuros. Até o próximo vídeo.